Amigos, bom dia. Hoje, na minha oração, acordei e fui para a capela fazer minha oração diária. E me vinha muito na cabeça aquela passagem lá de Mateus 13, sois sal da terra, e se o sal perde sabor, com que se salgará? E baseado nisso, eu fui fazer minha adoração ao Santíssimo e, ao mesmo tempo, questionando a Deus, perguntando a Deus, pedindo a orientação de Deus. Nesse período eleitoral, como cristão, a gente não pode se abster de dar a nossa opinião, de dar a nossa participação, para que tudo corra dentro de um processo democrático e, acima de tudo, uma escolha ser uma escolha feita de forma livre e boa. E colocando em oração, Deus me deu primeiro o Evangelho do dia. Evangelho Lucas, capítulo 6, né? E um versículo me chamou a atenção, que eu quero ler para vocês, Lucas 6, 26, ele diz: ai de vós quando todos vos elogiam, pois era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ora, pessoal, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Vejam bem, os falsos profetas já andavam pela terra, pelos povoados, pregando uma doutrina falsa, uma doutrina errada. E mesmo assim eles eram cobertos de elogios, né? Vocês veem alguma semelhança hoje em dia com isso que está posto aqui no nosso país? E com muitos candidatos que aparecem pedindo o nosso voto? Bem, eu continuei a rezar, continuei a orar, e a palavra que Deus me deu hoje foi da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: se alguém chegar até vós trazendo outra doutrina, que não esta, não recebais em casa, e nem o cumprimenteis, pois quem os cumprimenta participa de suas obras más. Vejam como Deus completa. Quando a gente se coloca em oração, Deus completa o nosso raciocínio pela própria palavra. Primeiro, sois o sal da terra. Segundo, pelo Evangelho, mostrando sobre os falsos profetas, aqueles que pregam a doutrina falsa. E depois, falando sobre nós. Nós não devemos nem cumprimentar esses falsos profetas, esses que pregam doutrina má, porque se o cumprimentamos, participamos dessa obra. Ora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. É preciso hoje que a gente haja de forma humana e de forma espiritual para fazer uma boa escolha. De forma humana, muito fácil. Ora, como é que eu vou escolher meu candidato? Se meu candidato tem alguma coisa na justiça, se ele está preso em alguma operação tipo Lava Jato, se ele tem algum tipo de conduta errada, já publicamente, notoriamente falada, eu devo eliminar. Esse é meu pensamento. Então vamos eliminar, começando por aí. Depois eu procuro, dentre os que não foram eliminados, ou seja, trabalhando por exclusão, eu vou participar dessa minha escolha, procurando eliminar também aqueles que pregam a falsa doutrina. A gente vê hoje muitos candidatos falando sobre o aborto, muitos candidatos demonstrando publicamente ser inimigos da igreja, seja católica, seja protestante, a igreja cristã. Muitos candidatos falando um monte de baboseira, chegando a defender coisas que não fazem parte do nosso principal dom, que é o dom da vida. Tá certo? Então, como cristãos, nós temos por obrigação de não participar e nem cumprimentar essas pessoas, como a palavra de Deus fala. Tá certo? Porque aquele que cumprimenta faz parte, toma parte dessa doutrina que ele prega. Então, meus amigos, tomemos muito cuidado com isso. Vamos eliminando e vamos procurar a pessoa certa para votar, que seja pelo menos aquela que não esteja ligada a esses pontos que Deus me falou hoje. Aí eu digo isso para as pessoas, alguém diz assim: mas esse aí não roubou ainda, mas vai roubar. Quando entrar, vai roubar. Ora,
Como é que uma pessoa me diz isso e não diz assim, eu vou eliminar logo os que já roubaram? É preferível acreditar naquele que não roubou até agora e que ele vai conduzir a coisa de forma correta do que um que já está condenado, aquele que está sendo já investigado, ou seja, já está melado na sujeira. Tá certo? Bem, pessoal, esse era o recado que eu queria deixar hoje, para não tornar longo o vídeo. Agradeço a quem assistiu até agora. As duas palavras estão nos meus stories, no meu Instagram, @RicardoPetral, se você quiser ler. E eu estou aqui sempre em oração e peço que todos nesse momento de reta final se coloquem também em oração a cada dia, para que nós possamos ter a chance de mudar esse país. Qual é o país que a gente quer? É um país cristão, um país que busque a doutrina cristã, um país que enriqueça, mas pela força do trabalho e não pela desonestidade. Shalom, bom dia e Deus nos abençoe.